parte da União Central. Nós temos hoje cerca de 2.050 igrejas e grupos no território da União Central. E nós temos por volta de 640 pastores. Boa parte desses pastores está envolvido no trabalho distrital direto, mas nós temos colegas que, por exemplo, trabalham nas estruturas do NASP, só servindo a instituição chamada NASP nos seus 4 campi, né, inclusive EAD, é um grupo numeroso, é um grupo aí de cerca de 50 pastores que dedicam o seu trabalho para o NASP. E, portanto, vamos arredondar, aí, sobram 600 pastores a cada sábado para pregar nas nossas igrejas, para liderar as nossas igrejas. E o resto das nossas congregações, quem é que lidera? Quem é que está à frente todo sábado? Ao contrário do que muita gente imagina, que a estrutura da Igreja 27º Dia, aqui no Brasil, e na maior parte do mundo, em alguns lugares há exceções, naturalmente, a liderança está na mão do ancião, não está na mão do pastor. O pastor, ele motiva, como o pastor Ítalo está aí, né, passando os planos, passando as ideias, mostrando o caminho, coordenando as atividades, mas quem está lá a cada sábado, suportando os pesos espirituais da igreja, os desafios da igreja, são vocês. E por isso eu sempre me curvo, né, com respeito ao grupo de anciãos da nossa igreja. E vocês deviam ter a ideia clara de que ser escolhido um ancião da igreja é um grande privilégio. Não é que a igreja chegou lá e disse assim, vamos escolher aí algumas pessoas aí para liderar a gente. Não, não é assim. Vocês já participaram de comissões de nomeações. A gente ora antes, a gente pede a Deus e coloque sobre pessoas espirituais a responsabilidade da igreja. E os irmãos, quando escolheram vocês para serem seus líderes, né, para escolheram uma pessoa para, né, vamos aqui, né, sermos não depreciativos, mas uma pessoa para tirar a oferta da igreja não precisa ser uma pessoa que tenha grandes habilidades. Até mesmo um juvenil, um aventureiro, até um aventureiro pode tirar a oferta na igreja. Mas quando você fala num diácono, aí é um pouco mais sério. E quando você fala de um ancião? Logicamente, nós estamos falando de alguém que tem muita responsabilidade espiritual. E o líder, ele tem que entender isso, que a igreja orou, identificou nele um dom espiritual. E essa identificação desse dom espiritual deu a vocês o privilégio de serem líderes espirituais na igreja. Eu poderia fazer uma outra fala que não é o meu assunto hoje, né, pastor Ítalo, mas sobre como que nós podemos servir a igreja. Todos nós temos a responsabilidade de servir a igreja. Vamos então fazer uma oração e aí eu vou começar com o tema de hoje, não é? Nosso grandioso Pai, eu agradeço a Ti pelo privilégio de estarmos juntos nessa noite. Nós queremos ser iluminados por Ti, queremos ser melhores líderes na Tua igreja, queremos fazer tudo para a Tua honra e glória. E por isso, Senhor, nos dirija ao estarmos juntos aqui mais uma vez. Possamos captar a Tua vontade para conosco. E como líderes possamos ser exemplos da comunidade onde vivemos. Possamos ser exemplos não somente na forma de liderar, mas na forma de tratar os outros, na forma de Te adorar, na forma do respeito a que temos para com os nossos queridos familiares. Portanto, bondoso Deus, nos ajude a sermos melhores líderes, é o que pedimos, por Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, eu vou ler um verso bíblico e com ele vou começar a minha fala. É um texto muito conhecido, são palavras de Jesus Cristo. Hoje se fala muito em Constituição, não é verdade? E tem alguns que usam até algumas expressões como 4 linhas da Constituição. A Constituição do Reino de Deus, ela é sublime. E a Constituição do Reino de Deus está estabelecida nos Evangelhos, palavras de Jesus. E maiormente num grande discurso chamado o Sermão da Montanha, o grande sermão, que Jesus Cristo então introduz as novidades do Reino de Deus.
E as novidades do reino de Deus são interessantes, porque elas já estão presentes, mas não ainda na sua totalidade. É aquilo que os teólogos falam, né? Do já, mas não ainda. O reino de Deus já está presente. Nós podemos viver as alegrias do reino de Deus presente, mas não ainda na sua plenitude. E é por isso que Jesus Cristo usa palavras aqui. E as primeiras palavras desse discurso constitucional são palavras de bem-aventurança. O que é um bem-aventurado? Um bem-aventurado é um feliz, é um alegre, um contente. Essa é a definição de bem-aventurado. Bem-aventurado não é um santo, bem-aventurado não é um indivíduo perfeito, bem-aventurado não é alguém que simplesmente tem dotes carismáticos especiais, não é isso. O carismático é alguém que faz a vontade de Deus, por isso é feliz. Feliz é aquele que segue os conselhos de Deus. E Jesus Cristo está dizendo, vocês querem ser felizes? Sejam esses elementos aqui. Então ele vem, naturalmente, vocês conhecem as bem-aventuranças. E no verso 9, eu estou lendo aqui na nova versão internacional, diz assim, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Dá para fazer um sermão sobre isso, não é verdade? Mas eu não quero tocar no aspecto espiritual só, eu quero falar no aspecto de liderança, na igreja. O que significa ser um pacificador? Vocês sabem que a igreja ela não pode, de forma nenhuma, sofrer de uma doença de... Nós chamaríamos uma amnésia, não pode sentir amnésia. Ela não pode sentir uma doença de dupla natureza, né? Tem pessoas que têm algumas dificuldades emocionais, né? Que têm dificuldades e têm emoções conflitantes, e um dia está de um jeito, outro dia está de outro. A igreja não pode ter duas cabeças, a igreja tem uma cabeça só. A igreja não sofre como aqueles animais de Daniel e Apocalipse, né, com várias cabeças, não. A igreja é uma só cabeça, e essa cabeça é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele se vale de uma liderança para executar os seus planos. Nós somos membros desse corpo. E eu poderia fazer referência aqui a vários aspectos importantes de 1 Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, onde ali claramente, na verdade, é dito que o Espírito Santo que gesta essa igreja. A cabeça é Cristo, mas quem faz com que essa igreja funcione é a ação direta do Espírito Santo. Na vida de quem? Dos seus membros. E nós, como líderes da igreja, vocês anciãos, pastores, a liderança da igreja não é diferente dos membros. Cada um tem a sua distinção pela função, mas não que nós sejamos melhores ou piores. Dentro da igreja, existem algumas virtudes que são extremamente necessárias. E eu vou usar essas virtudes extremamente necessárias para criar o fundamento sobre a minha fala realmente sobre o assunto do ancião como pacificador. O tema mais importante, estrutural, fundacional da igreja chama-se unidade. A unidade da igreja, minha gente, ela é indispensável. Se há uma virtude, é a unidade desse corpo de Cristo. Que não pode, né, ter fogo amigo. Quer dizer, o que é o fogo amigo? É uma parte do corpo lutando contra a parte do corpo. É o chamado câncer. O que é o câncer? Quando algumas células do meu corpo se rebelam, né, se alteram e começam a destruir o meu corpo. Algumas nossas doenças, né, chamadas doenças autoimunes, são exatamente também nessa direção. O próprio corpo se autodestrói. Por quê? Porque há uma quebra de unidade. A unidade é o princípio que estabelece a Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo todo. Não há nenhum corpo religioso que viva uma experiência de unidade institucional como nós vivemos. Eu vou falar primeiro institucional, ou eclesiástica, na verdade, para depois falar sobre as nossas igrejas.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia está estruturada numa pirâmide de liderança, de serviço, que mantém ela unida. Lógico que há um custo para isso, há um esforço para isso. E nós temos que tomar uma decisão de viver uma igreja unida. Eu lecionei por muitos anos teologia do Espírito Santo, teologia das religiões contemporâneas, na Faculdade de Teologia. E se você estuda os movimentos religiosos, não somente os movimentos pentecostais, que são onde isso se manifesta de forma mais evidente, e vocês todos são testemunhas disso. É como que se cria uma igreja pentecostal? É quando há uma divisão na igreja, um grupo fica com um líder, um outro grupo fica com outro líder, e cria-se duas igrejas a partir daí. Né? As igrejas por aí são criadas pela fragmentação, pela divisão, rompendo com essa necessidade bíblica, que é um preceito básico para nós, que é a unidade. Enquanto essas igrejas surgem de divisão, de quebra, de brigas, de atrito, de ideias diferentes, de pessoas que vão e formam movimentos religiosos diferentes, e vão se formando. Só para vocês terem ideia, né? Apenas aqui, de raspão para vocês, o pastor Ítalo me ouviu falar isso há alguns dias atrás. A igreja chamada Vida Nova, no Rio de Janeiro, teve lá uns líderes, dois deles resolveram fundar uma igreja. E brigaram com a Igreja Vida Nova e fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus. Dois cunhados, aliás, concunhados, as esposas são irmãs. Aí esses dois se desentenderam. E um deles continuou na igreja chamada Universal e o outro criou uma outra igreja chamada a Igreja Internacional da Graça. Vocês sabem de que eu estou falando, né? R. Soares. E depois esse movimento lá do Bispo Macedo, da Universal, teve uma outra briga, uma outra discussão. E aí um tal de Valdomiro rompe com essa igreja, briga com ela e cria uma outra igreja, a Igreja Mundial do Reino de Deus. Só para vocês terem ideia, essa igreja do Valdomiro, que foi aí tem uma década e pouco de existência, ela já se dividiu e já criou pelo menos outras 7 igrejas diferentes, como resultado do rompimento. Uma das marcas da igreja bíblica é a igreja unida. E nós temos que fazer tudo para que essa igreja se mantenha unida. Todos os esforços. Olha, vejam só o que eu vou falar aqui, porque é muito sério. Qualquer pastor da igreja adventista que promova a divisão entre os membros da igreja, ele está prestando um tremendo desserviço à causa. E, obviamente, quando um ancião de igreja se indispõe com outro ancião de igreja, e por uma busca de liderança, por uma busca de poder, por uma busca de influência, seja lá do que for, que sempre ela vai ser indigna e pecaminosa, essa busca. Quando esse irmão também, ou esses anciãos da igreja, provocam uma divisão na igreja, vocês podem ter certeza que Deus não está abençoando. Nós já temos visto alguns movimentos, algumas igrejas nossas, né, surgirem a partir disso, desse jeito assim. Espero que no Distrito Jardim Donis não tenha acontecido isso, mas isso aconteceu na história do Adventismo. 2 anciãos que não se dão bem, um vira e diz assim, não, eu vou sair daqui e vou plantar uma outra igreja. E sai não porque quer realmente plantar outra igreja. Ele quer porque quer mandar em alguém e cria uma outra igreja onde ele vai ser líder e onde então ele vai exercer a sua liderança. Quando igrejas nossas surgem através do conflito, não é que vão surgir 2 religiões diferentes, 2 igrejas diferentes, não. Dentro do movimento adventista, 2 igrejas, não? Mesmo que sejam vizinhas, num bairro ou no outro. Se elas surgem desse jeito, você pode ter certeza, ela não vai para frente enquanto não houver um sentido de real conversão desses líderes. Essa igreja já nasceu errada. E se ela não for fortalecida, endireitada nos seus valores da unidade, eu creio em plantio de igreja, eu creio extraordinariamente no evangelismo, mas não como um resultado de uma briga, de um atrito entre líderes da igreja.
Portanto, irmãos, vamos ser bem claros e específicos aqui. O maior dom que a igreja verdadeira tem, que a igreja remanescente tem, é o dom da unidade. E é por isso que essa igreja está estabelecida desde a Conferência Geral, com as suas divisões no mundo, com as suas uniões, com as associações, com os distritos pastorais e com as igrejas e grupos. E isso tudo fazendo parte de uma máquina, de um corpo, onde todos nós, independentemente da nossa função, da nossa responsabilidade dentro desse corpo, fazemos de forma voluntária, de forma carinhosa, da melhor forma possível, não buscando as paixões nossas, mas as de Deus. Então, eu queria destacar aqui, primeira grande virtude é a virtude da unidade. Por favor, irmãos, façam de tudo para manter a unidade da vossa igreja. Eu tenho visto igrejas por aí, que de vez em quando se dividem, sabe? É parecido com a leitura do Revados da sua palavra, né, que nós vimos aí. Aí eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu batizo, né, o 1 Coríntios também, capítulo 1, diz claramente isso, né? Uns dizem, não, eu sou mais importante porque eu fui batizado por Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de... Não há isso na igreja. Se nós tivermos esse espírito, nós não vamos a lugar nenhum e não vamos cumprir a nossa missão. Então, esse valor eu gostaria, viu, pastor Ítalo, de frisar e colocar como ele sendo fundacional. Unidade não quer dizer que uniformidade. Não quer dizer que todos nós vamos andar vestidos exatamente da mesma forma, né? De uniforme, ou todos nós vamos ter a voz rouca igual, como, né, a Igreja Universal faz, aí todo mundo imita o bispo de Macedo. Não quer dizer que nós vamos pregar igual, não quer dizer que nós somos diferentes. Mas diferença não necessariamente implica em quebra de unidade da igreja. Cada um de vocês exerce uma liderança diferente na igreja. Nós temos, como disse, né, 640 pastores no território da União. Não tem nenhum igual ao outro. Eu já trabalhei com dezenas de anciãos de igreja. Nunca tive 2 anciãos iguais. Porque nós somos diferentes. E isso enriquece, ao invés de empobrecer, isso enriquece a unidade. Agora, quando esses indivíduos estão em atrito, aí sim nós temos problema. Agora, por que estamos discutindo a possibilidade de ter atritos? Infelizmente, quando a gente permite que a liderança deixe de ser espiritual, nós passamos a ser líderes como qualquer outro líder numa empresa, numa indústria, num empreendimento, seja lá qual for. Quando a gente deixa de ser líder espiritual, aí então há a quebra da unidade. Líder na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles conversam, eles podem divergir, eles podem ter opiniões diferentes, mas quando eles oram, quando eles leem a palavra, quando eles percebem a orientação da igreja, de Deus, eles se unem num propósito. E a unidade da igreja é o grande valor. Segundo ponto que eu gostaria de destacar, que é um outro valor importante. Nós trabalhamos, a relação que existe entre o pastor e os seus anciãos é uma relação de confiança. E essa é a outra palavra, confiança. Sabe? Quando há uma quebra de confiança na liderança, torna-se muito triste isso. Como que se provoca uma queda de confiança? Vamos supor, né? O pastor Ítalo resolve discutir um plano com vocês, e vocês dizem assim, não, sabe, eu agora vou fazer do meu jeito. O pastor falou que é desse jeito aqui, nós até discutimos lá que ia ser desse jeito, mas eu vou fazer do meu jeito. E por trás eu vou fazer do meu jeito. Ora, minha gente, isso é uma quebra de confiança. Porque no momento em que está se discutindo o projeto, está discutindo metas, está discutindo metodologia, como fazer, como atingir os nossos objetivos espirituais,
É ali que eu tenho que reagir. Mas é uma quebra de confiança muito grande quando um liderado, ele simplesmente, né, pastor que se dane, o pastor que é ele que cuide, eu vou fazer do meu jeito. Ele não manda em mim. E, aliás, não manda mesmo. Isso é tudo verdade. Mas quando você rompe com o princípio da confiança, que é que mantém a relação entre os líderes da igreja, não funciona. O pastor confia em vocês. O pastor ora por vocês. E o mínimo que ele espera de vocês é que vocês também orem por ele. E trabalhem no mesmo espírito de confiança com ele. Então, às vezes, né, se há essa quebra de confiança, o que fazer? Das duas, uma. Ou o pastor vai dizer assim, irmão, não dá para a gente trabalhar desse jeito. Acho que seria bom você ir numa outra direção. Eu preciso de um líder que esteja alinhado, que eu possa confiar. Né? Porque a igreja está na sua mão, não está na minha mão, diz o pastor. A igreja está na sua mão. Você é mais importante da igreja do que eu. Então, o pastor, ele é um ato de traição, a quebra de confiança. E eu não preciso falar aqui de traidor, né? Vocês conhecem bem a história de Jesus Cristo. Eu não quero também colocar o pastor como o grande Messias na igreja. Mas eu estou apenas dizendo que o pastor, ele precisa de trabalhar num regime de confiança com vocês. Se vocês percebem que não tem condições de fazer alguma coisa, de executar algum plano, eu acho que seja muito justo vocês conversarem com o pastor. Pastor, olha, não gostei desse plano, tenho essa ressalva aqui, tenho essa observação. E isso vai ser resolvido no diálogo, num diálogo através desta ideia de confiança. Porque quando você simplesmente, depois de definir um projeto, um plano, rompe simplesmente, literalmente, do teu jeito, desrespeita esse vínculo de confiança, isso faz um mal tremendo para a igreja. E a igreja percebe isso. A igreja percebe. É igual criança, eu sei que muitos de vocês são pais. Criança é igual esponja, não é verdade? Ela fica vendo tudo. E pensa, não, minha filhinha ainda tem 2 anos, 3 anos, não está entendendo nada. Você que pensa. Você que pensa. Ela está esponjeando vocês. E do jeito dela, ela sabe tudo. A mesma coisa acontece com vocês. Quando há uma tensão entre o pastor e o ancião, a igreja sabe. Isso faz um mal danado para a igreja. Eu não quero dizer com isso que todos os pastores estão sempre corretos nas suas decisões, nos seus métodos, nas suas atitudes. Não. Pastores são humanos e também erram. Mas a gente precisa conversar antes de polarizar. Então eu faço esse apelo a vocês. Pensem na relação de confiança que vocês têm com o pastor Ítalo e já tiveram e terão com outros pastores que passarão aí pelo distrito de Jardim de Ordens. Por favor, isso é também muito importante. Outro dia, né, alguém me perguntou assim, o que um ancião faz na igreja? Olha, se eu perguntar para vocês, né, qual que é o cargo mais difícil da igreja? Eu tenho aqui alguns. Eu fico olhando, né? Eu, quando era pastor distrital, aqui, a última igreja que eu tive como pastor, tive o privilégio de ser pastor aqui da igreja do NASP, que vocês bem conhecem. Eu olhava assim para o clube dos bravadores e dizia, eu não quero ser diretor desse clube. Né? Por quê? O indivíduo tem que viver isso. Primeiro tem que andar uniformizado, coisa que eu não gosto. Né? Que eu já vivi o meu tempo de uniforme lá no Exército. Então, eu já me libertei dessa coisa. Não gosto de andar de uniforme. A pessoa tem que lidar com criança, lidar com pai de criança, tem que estar sábado à tarde ocupado, tem que ter acampamento, tem que dormir em barraca, tem que isso, tem que aquilo outro. Eu fico olhando para mim e digo, né, domingo de manhã o indivíduo está lá no Clube dos Gravadores. E sábado à tarde está dando estudo bíblico na classe. Que cargo duro é esse de ser líder dos gravadores? E ser tesoureiro da igreja? Está lidando com os recursos, contando, e fazendo relatório, e tirando recibo, aquele negócio todo, aquelas sistemáticas todas.
trabalho de tesoureiro da igreja não é fácil, não. Né? E o diretor da escola das crianças? Né? Então, eu poderia elencar aqui uma série de funções, né? E volto à minha pergunta: o que o ancião da igreja faz? O que o ancião da igreja faz? Ele lidera. Mas como deve ser a nossa liderança? Sabe, o ancião é um líder. A liderança, ela vem de forma correta. Existem muitas teorias de liderança. Lógico que a liderança do serviço é a liderança que a Bíblia estabelece, porque o próprio Jesus Cristo estabeleceu esse valor, né? Eu vim para ser servo e não para ser servido. Então, esse princípio é um princípio claro na liderança cristã. Pastores, anciãos, qualquer líder da igreja. Mas o líder ancião, ele é, diríamos, o grande articulador de todos os inúmeros departamentos da igreja. Ele é o apoiador. Ele é aquele que está lá, né, tentando, diríamos, fazer com que a máquina da igreja funcione. Vamos voltar aqui à questão dos gravadores. Ora, você não precisa ir lá acampar com ele se você não gosta de acampar. Mas quando você é ancião, e o Ítalo sabe disso também, quando você é ancião, o líder, vai lá no clube fazer uma oração com eles, puxa, eles agradecem. Uau! Eu sei, por exemplo, que nós aqui, com exceção, aqui eu estou vendo uma irmã aqui em nosso meio, não sei aí, pastor Ítalo, se ela é uma diretora de grupo, um ancião, Essa imagem é da esposa de um dos nossos anciãos, o irmão ele está Ney. usando a imagem da esposa, né? É, ele levanta a vontade, Tá né? ele aí. Ah, ele aí, tudo bem, Ney? Tudo bom? Está usando Aí, a imagem da esposa, mas tudo bem. Mas não há nenhum mal, né? Você mas sabe nós que temos uma diretora assim, pastor. Ela não pôde estar conosco, não, mas sem ela problema. Eu quero apenas dizer assim, né? Existe o Ministério da Mulher, não é verdade? Eu nunca vi nenhum ancião ser escolhido como diretor do Ministério da Mulher. Agora pode ser que tenha anciãs e elas sejam escolhidas. Mas um ancião nunca vi. Nem um pastor, né? Também. Irmãs fazem isso. Isso não quer dizer que eu não vou dar o meu apoio ao departamento. Não quer dizer que eu não me envolvo. Qual que é o grande trabalho do ancião na igreja? É fazer com que haja um crescimento harmônico, um trabalho harmonioso em todos os departamentos da igreja. Qual foi a última vez que você foi ver lá a salinha do hall do berço na sua igreja? Qual foi a última vez que você, diríamos, veio no encontro do Clube dos Aventureiros? Sabe, o apoio a esses departamentos da igreja. Ele tem alguns mais sérios. Eu vou aqui, viu, pastor Ítalo, eu vou pisar no calcanhar agora. Não, vou pisar no pescoço de alguns aqui. Alguns anciãos, eu tenho visto, não se preocupam com um departamento da igreja que é vital, que é o departamento de escola sabatina. O coração da igreja. E eles acham que podem fazer tudo na hora da escola sabatina, sabe? Eles podem estar resolvendo os negócios de Deus durante a escola sabatina. Qual que é o lugar do ancião durante a escola sabatina? É dentro da igreja, sendo um professor da escola sabatina. Olha, você não é o diretor da escola sabatina, mas o teu apoio como professor da escola sabatina é indispensável. Portanto, o que o ancião faz? O que o diretor de grupo faz? Ele é o instrumento de Deus para fazer com que haja né, uma sintonia em todos os departamentos da igreja, focados na missão, no crescimento da igreja. Essa é a responsabilidade de vocês. E eu diria, né, quando o ancião, ele tem que ter uma capacidade. Agora eu vou entrar mesmo no tempo, viu, pastor Vitor? Qual é a outra função? Se eu sou um articulador, eu vou estar, né, mexendo com uma máquina.
E a nossa igreja tem uma lista de departamentos incríveis, né? Nós escolhemos os líderes, estamos lá e queremos, não? Nós temos que ter um anseio de vê-los todos trabalhando uniformemente, né? Nesse projeto de unidade da igreja. Portanto, o ancião, ele deve ser, diríamos, o algodão que está dentro de uma caixinha cheia de cristais. Os cristais são os líderes da igreja, que de vez em quando se espetam. Se você chacoalhar a caixinha, eles se batem um contra o outro. Mas qual é a função do ancião? É ser o algodão, né? Que promove os buffers, que promove, na verdade, as limitações, os limites, as ações de um grupo. Eu não sei se tem algum mecânico entre vocês aqui, mas todos nós entendemos um pouquinho de mecânica, até eu. Né? Eu sei que se eu não colocar óleo no motor do meu carro, eu sou muito cuidadoso com isso. Né? Troca de óleo, para mim, é troca de óleo, porque quando eu quero o meu carro, eu quero o meu carro funcionando. O que é, então? Vamos imaginar uma caixa de câmbio. O que é o ancião? Ele é ali aquelas engrenagens que estão ali funcionando, que fazem movimento de igreja? Não. Ele é o óleo. Ele é aquele que está dando a lubrificação suficiente para que a máquina da igreja funcione. Agora, se você deixa de ser óleo e passa a ser álcool, ou passa a ser água, ou passa, ao invés de óleo, passa a ser vamos lá, um suco de uva, a engrenagem não vai funcionar. E ela vai estragar. E vai se romper. Portanto, meus irmãos, sabe, a função que vocês têm é de eliminar atritos e promover a integração dos departamentos da igreja. Quando você, de alguma forma ou outra, rompe com essa responsabilidade que a igreja colocou em você, você está prestando um desserviço. Quando você critica um departamento, quando você critica um líder, você não precisa criticar. Você tem a responsabilidade de ajudar. E é lógico, né? Tem jeito para falar, tem a hora para dizer, são todos voluntários. Ninguém está dizendo assim, olha, o pastor Ítalo convocou todos vocês e se não vier vai ter castigo. Não é assim que funciona a igreja. Nós somos voluntários. E os líderes lá da igreja também são voluntários. E também querem fazer o melhor, mas às vezes eles precisam de um conselho. Né? Então, pense no ancião como a principal responsabilidade de você fazer com que toda a máquina da igreja funcione com o seu apoio, com a sua liderança. E aí vem, então, e o pacificador nessa história? O que faz? O ancião, por excelência, tem que ser um pacificador. Ele tem que evitar esses atritos. Ele não pode ser jamais a geração do atrito. Ah, mas eu, pastor, eu sou um ancião muito sincero, sabe? Eu quero o bem da igreja, eu sou conservador, eu sou da velha guarda, eu gosto de dizer as verdades têm que ser ditas. Minha gente, não é assim que funciona. As relações humanas, elas precisam ser engraxadas para que não haja atrito. E se o ancião, que é aquele que deveria engraxar as situações, é ele que gera o atrito, aí então, minha gente, aí algumas coisas não podem ser. A igreja não vai funcionar. Então pense aí você está sendo um bom óleo, o óleo certo para a máquina da igreja funcionar? Tem o óleo certo. E nós contamos, o pastor Ítalo conta a vocês como esse óleo certo. Para fazer com que, né, a engrenagem não emperre, a engrenagem não seque, não trave,
Você é o grande articulador da paz na igreja. E aí vem a palavra pacificação. Né? Paz é uma virtude, né? É uma virtude cristã. E quando lá o fruto do Espírito, em Gálatas, né? Vamos ler aqui só para vocês terem ideia, né? Porque muitas delas são fundamentadas sobre esses valores. Gálatas, no capítulo 5, eu vou ler mais esse verso bíblico com vocês. Gálatas 5. Estou com dificuldade de chegar no Gálatas aqui, mas eu chego. Gálatas, capítulo 5, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes são chamadas de o dom do Espírito porque elas fazem parte de um conjunto. É como se fosse um diamante lapidado que tem vários ângulos, sabe? E você olha aqueles ângulos, né, da pessoa que é movida pelo Espírito Santo, e eu vejo que aqui ele é pacífico, ali ele é amoroso, ali ele é amável, ali ele tem bondade, ali ele tem fidelidade, ali ele é manso, ali ele tem domínio próprio. Eu oro para que a liderança da sua igreja, pastor Vitor, seja uma liderança que viva o fruto do Espírito. Não dá para separar, né? Aqui, né? Não dá para separar amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não dá para separar. Não, eu sou alegre, tenho amor, mas não tenho paz. Mas tenho paciência, mas sou amoroso, sou bondoso. Não dá, vocês já perceberam? Em outras palavras, irmãos, nós temos que orar para termos os dons do Espírito em nossa vida. É nisso que nós manifestamos o poder de Deus atuando na nossa vida. Eu digo com clareza para vocês, eu não sou muito pacífico por natureza, nem muito amável por natureza, nem muito paciente por natureza. Eu já rompi isso algumas vezes. A minha esposa sabe disso aqui em casa. Eu não tenho domínio próprio todas as vezes. Mas eu oro a Deus pedindo para que me dê, manifeste na minha vida essas virtudes. Paz faz parte de uma virtude cristã, assim como amor, assim como bondade, fidelidade, domínio próprio, porque elas estão interligadas. Pregue sobre isso, não é verdade? Pregue sobre isso. A gente fala tanto de Espírito Santo, né? Tem gente que gosta de falar tanto no Espírito Santo, mas quando vai viver de acordo com o Espírito, aí tem dificuldade. Aquele que é movido pelo Espírito e anda pelo Espírito, ele é um pacificador. Ele vai buscar esse dom. E esse dom não é natural. Como eu disse a vocês, eu não tenho esse dom naturalmente e eu duvido que algum de vocês tenham. Ele é um dom do Espírito, minha gente. Não é meu. E é por isso que eu tenho que me entregar. Pastor, eu vou repartir com vocês agora 4 citações de Ellen White. Depois eu vou passar ao pastor Ítalo essas citações para ele colocar aí no grupo de vocês. São citações assim que são preciosas e que vão nos ajudar a entender como que eu, ancião, não sou aquele que vai colocar na corneta da igreja os pecados de cada um. Olha o fulano, pecou, olha só. Não é essa a minha função. Minha função é trazer paz. Não tem nenhum lugar aqui que diz assim, olha, você é o fogo, sabe? Você é o fósforo, você é a gasolina, que faz com que incendeie as coisas, exploda as coisas, você não é a pólvora. A igreja não precisa disso. Satanás promove essas coisas. Mas o fruto do Espírito gera outras, irmãos. Eu vou dividir aqui, vou compartilhar minha tela. Posso compartilhar, pastor? Eu não sei se eu tenho a permissão aqui. Pode sim, pastor. Posso?
Então, eu estou compartilhando com vocês. Eu vou ler essas 4 citações para a nossa reflexão. Tá? Então, a questão do pacificador. Então, vejam aqui a primeira delas. Os seguidores de Cristo são enviados ao mundo com a mensagem de paz. Veja, a nossa missão, a nossa mensagem é uma mensagem de paz. Quem quer que seja que, pela serena, inconsciente influência de uma vida santa, revelar o amor de Cristo, quem quer que, por palavras ou ações, levar outro a abandonar o pecado, entregar o coração a Deus, é o quê? Um pacificador. Pacificador. Amém. Está no livro Filhos e Filhas de Deus. Então, seguidores de Cristo não são para a guerra, minha gente. Não? Tá? Aí alguém, Jesus Cristo diz que tem a espada, Jesus Cristo diz que tem a guerra. A guerra é contra os inimigos, contra as potestades do inimigo, não é para dentro da igreja. Certo? Outra citação. Julgar nossos irmãos. Essa questão do julgamento, minha gente, sabe? Muito perigoso isso. Eu tenho medo danado de julgar as pessoas. Quando eu me coloco no lugar de juiz, eu estou me colocando, de acordo com a Bíblia, no lugar de Deus. Isso é um pecado gravíssimo. Eu que vou determinar o que é certo e o que é errado a partir de agora. Eu é que vou julgar o irmão se ele está certo ou se está errado. Nós não fomos colocados para essa função. A nossa função é outra. É salvar. Jesus Cristo disse, né? Aliás, Jesus Cristo disse que o Pai deu a ele a autoridade para julgar. Portanto, não é minha autoridade. Não é minha responsabilidade julgar. Então, vamos lá, continuar lendo. Julgar nossos irmãos. Nutrir sentimentos contra eles. Mesmo que achemos que não procederam bem para conosco, não trará bênção ao nosso coração, não ajudará absolutamente o caso. Não ouso permitir que meus sentimentos se soltem no sentido de procurar todos os meus ressentimentos e falar disso repetidamente, demorando uma atmosfera de desconfiança, da inimizade e da dissensão. Qual está a raiz do problema aqui? Quando eu digo assim, não, eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade nua e crua, sabe? Eu vou dizer para aquele indivíduo o que ele fez de errado. Veja, nós temos que chamar o pecado pelo nome. Mas nós não temos o direito de julgar. É só para trazer dissensão à igreja. Quebra de unidade. Quebra de confiança. Esse texto, para mim, me incomoda, porque às vezes, né, a gente tem, não, eu vou colocar a justiça, que eu sou justiceiro. Não é essa a função que Deus nos deu. Compartilhando a tela de novo, vamos a mais uma citação, terceira citação agora. Repousa uma bênção sobre os pacificadores. Vejam que essa citação que eu acabei de ler aqui, primeiro vem essa aqui, julgar os irmãos, provocar inimizade, dissensão, desrespeito, ressentimentos, sentimentos ruins, trazer uma atmosfera de desconfiança. Vem antes desse texto aqui, que vem agora. Repousa uma bênção sobre os pacificadores. Quem dera que o Senhor me fizesse imbuída de seu Espírito Santo, para que eu fosse sempre o que Cristo chama de um pacificador. Não gosto da atmosfera de contenda e luta. Quero poder dizer a oração do Senhor: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Como podemos nós proferir essa oração e ser irreconciliáveis? Duro, né?
Ainda bem que não são palavras minhas, viu, pastor Ito? Senão eu teria rompido a minha amizade com esse pessoal. Texto poderoso, hein, pastor? É muito poderoso. Sabe como eu vou orar a oração do Senhor quando eu sou um? Né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe? Eu ainda disse isso hoje para um grupo de colegas nossos, aqui na Associação Paulista Central, viu, pastor Ítalo? Nós estamos fazendo exames de ordenação. E ontem eu tive o privilégio de estar com um grupo de pastores lá na Associação Paulistana e disse isso a eles. Nós temos uma facilidade muito grande de pregar sobre o perdão, sabe? Fazer sermão sobre perdão, legal. Mas nós temos uma dificuldade incrível de viver a experiência do perdão. Perdoar, minha gente, não é fácil. Qual que é a fonte da sabedoria de viver em um relacionamento conjugal? Eu e minha esposa aqui em casa. É o perdão. Não tem outro jeito. Qual é o jeito de nós convivermos numa igreja? Perdão. E o perdão é uma atitude pacificadora. E eu vou ler o último, que eu acho essa citação, ela é pequena, ela não é grande, mas é uma joia, uma preciosidade. E que seja essa a nossa atitude. Vejam, voltando aqui, então a última das citações. Pacificadores, diz Enoch. Que tesouro é um pacificador na família. Que bênção na igreja. Os pacificadores podem ser tentados, mas sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olhe a Jesus, copiando o seu modelo, e recebem a paz que Cristo dá. Pacificadores. Que tesouro é um pacificador na família. Que bênção é na igreja. Aqueles que olham para Jesus, copiam o modelo e recebem paz, a paz que Jesus Cristo dá. Eu acho que essa citação fecha, né, pastor Ítalo? Eu acho que todos nós temos que lutar para termos esse dom na igreja. Amém. Que Deus abençoe muito vocês. Que bênção vocês podem ser a igreja se forem pacificadores. Que bênção se vocês buscarem em Cristo o exemplo. E Jesus Cristo vai dar a vocês, sem dúvida nenhuma, o Espírito da paz. Amém. E é aquilo que Paulo fala. Tenham paz com Deus. E que vocês tenham a paz com Deus. Durmam bem essa noite. Em paz com Deus. Com o coração perdoador. Com o coração sabendo da minha responsabilidade como o grande azeitador das engrenagens da igreja. Pastor Ítalo, foi um privilégio estar com vocês. Que Deus abençoe a cada um. Espero que vocês tenham captado essas informações que não são minhas, são da palavra. Pastor Valiante, que maravilha, que bênção, pastor. Eu estou aqui a cada frase, a cada pensamento, a cada leitura comemorando, porque vejo Deus em cada momento, né? Porque eu fui aqui muito edificado, muito abençoado por tudo, e eu tenho certeza que meus colegas aqui, companheiros de ministério também. E queria saber se a gente pode também abrir aqui, pastor, se algum amigo tiver alguma pergunta para fazer, né? Eu creio que durante a sua fala pode ser que tenham surgido algumas questões, algumas perguntas, se eles podem estar perguntando agora. Podem perguntar, pastor? Das duas, uma, viu? Ou eles entenderam tudo, não entenderam nada, na verdade. Então, eu fico... Eu acho que a gente viu, pastor Ítalo, acho que deve ser em espírito de oração, cada um tem que fazer o seu exame, né? Não, eu acho legal porque o pastor Ítalo, ele fez aí, né, uma série de virtudes que Sim. acha que deve existir no corpo do ancianato da igreja. Como eu não conheço vocês, né, eu não pus a carapuça em ninguém. Aliás, acho que todos vocês são excelentes pacificadores. E tem que ajudar a igreja a ser pacificadora. Vocês têm que ser um agente da paz. Amém. Amém. Bom, pastor, é isso. Eu não sei nem como agradecer. As palavras vão ficar aqui insuficientes. Eu creio que
Meus colegas também devem estar muito gratos. E, de fato, pastor, a gente tem conversado bastante aqui entre nós sobre essa questão da unidade, de sermos aqueles que possam estar evitando, né, e trabalhando os problemas que surgem. E a sua palestra hoje foi algo que venha para fortalecer isso e para ajudar esse distrito aqui a crescer de forma unida. Bom, pastor, eu creio que só nos resta, então, para a bênção ser maior ainda, né? Se eu terminar com uma oração aqui abençoando esse grupo de anciãos e que o seu ministério continue sendo assim, pastor. Eu sei que a sua responsabilidade é tão grande, todo o estado de São Paulo, né? A União Central Brasileira, mas o senhor ter separado esse momento aqui da sua agenda para a gente é um presente. Muito obrigado. Obrigado, Bel. Prazer estar com vocês. A minha responsabilidade é compartilhada com 640 colegas pastores e com 6.700 anciãos, diretoras e diretores de grupo. Portanto, não é tão difícil assim, né, quando a gente divide as responsabilidades. Mas vamos orar. É isso aí. Senhor, nosso Deus, nós temos falhas, somos pecadores, somos humanos, mas nós queremos duas coisas, Senhor Deus. Nós queremos fazer parte do teu povo e nós queremos as tuas bênçãos. E essas bênçãos, elas são que elas se estendam aos nossos queridos familiares, assim como se estendam também aos nossos queridos irmãos da igreja. E nós, como líderes, possamos ser esses preocupados em fazer com que a igreja harmonicamente funcione. Ser os agentes da harmonia, os agentes da paz, os pacificadores, os perdoadores, aqueles que estão prontos a ouvir, a entender, a ajudar. Continue, Senhor Deus, abençoando a liderança do pastor Ítalo nesse distrito, porque ele tem feito diferença aí. Mas ele não trabalha sozinho, ele trabalha com esses irmãos dedicados. E por isso, Senhor Deus, colocamos cada um deles nas tuas mãos, para que vivamos o fruto do Espírito, para que a igreja perceba em nós. Nós não somos líderes somente, mas que somos líderes espirituais. Nos dê sempre a companhia dos teus anjos, do seu Espírito, da paz de Cristo, que possamos continuar liderando nesse ano tão complexo de pandemia. Que a igreja, Senhor Deus, sua, seja fortificada pela liderança desses irmãos. É que eu peço em Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, aleluia. Só posso glorificar a Deus aqui, pastor. A bênção hoje foi em dobro, né? E, enfim, a gratidão, ela é enorme. E gostaria de relembrar os nossos amigos que as nossas mentorias continuam, como o pastor lembrou, a gente ainda tem outros assuntos, e vocês viram que é um melhor que o outro. Pastor Valiante sempre estará também aí disponível. Creio que se vocês tiverem qualquer dúvida assim, e eu não souber responder, eu vou perguntar para o meu ministerial aqui. Se ele não souber responder, aí o pastor Valiante vai saber. Se ele não souber Vai responder, aí nada. só na volta de Jesus, né? Não, Porque não é se... bem assim, não. Aí eu pergunto a divisão, aí o da divisão não sabe, vai perguntar na conferência geral. É assim que nós compartilhamos as experiências, né? Eu já tive 1 ou 2 casos que nós discutimos a nível de conferência geral, aqui, casos Uau, únicos aqui, né? Vejam só, né? que coisa. Errar sozinho, pastorito, é uma burrice extraordinária, né? Quando a gente pede o Sim. conselho dos amigos, conversa, tem sabedoria aí. Esses são meus conselheiros aqui. Já falei isso para eles. Continuem me ajudando aí, né? E é isso, queridos. Eu quero, então, já dar meu boa noite aqui para vocês. Boa noite, pastor Valiante. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Teremos, provavelmente, concílio de anciãos, né? E nesses momentos, a gente vai se reencontrar. E você pode aí... Eu acho que no ano que vem nós teremos os elos de novo e tudo mais, né? Isso. Espero, né? Aí nós nos encontramos pessoalmente.
Isso, aí você dá aquele abraço que a gente não pôde dar hoje no pastor pela distância, né? Mas a gente dá aquele abraço no próximo encontro aí. É isso, queridos. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Estarei aqui encerrando essa transmissão. E para aqueles colegas que não puderam, né? Pastor, eu tomei a liberdade de gravar aqui Eu percebi que você estava gravando. para depois passar para eles, tá bom? Que alguns queriam, mas, puxa, minha filha se acidentou, aconteceu outra coisa, o carro quebrou, enfim. Mas, então, E de vez em quando assistir duas vezes a mesma coisa, vale a pena também. Viu? Sim, sim. Eu mesmo vou assistir de novo. Bom, queridos, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Amém. Tchau, tchau. Ok, muito obrigado. Até a próxima, pastor. Valeu, Boa grande noite, muito Ney. obrigado. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até a Até mais, próxima. até a próxima. Boa noite, boa noite. Valeu.